Olá, que a paz seja convosco. Hoje iniciaremos a leitura da carta aos Colossenses, a carta de Paulo aos irmãos que estavam em Colossos, ok? Então vamos orar ao nosso Pai. Pai, muito obrigada, nós te agradecemos, Senhor, as milhares, as muitas maravilhas que o Senhor tem realizado no nosso meio, na nossa casa, nossa família, Senhor. As maravilhas que o Senhor tem realizado em nós através da sua palavra, nos tem feito refletir acerca dela, nos tem feito mudar os rumos, nos alinhar, Pai querido, com a tua vontade. E Pai, nós pedimos que o Senhor venha nos ajudar, nos ajude, porque nós somos pequenos, nós não temos o discernimento total, nós necessitamos do Espírito Santo para que Ele nos guie, precisamos do Senhor sempre na nossa vida, precisamos, Pai, o Senhor é o nosso Deus e nós necessitamos da sabedoria que vem do alto. A Tua palavra nos diz, Pai, que nós peçamos a sabedoria porque o Senhor tem prazer em nos dar. Derrama sobre nós, Pai, a Tua sabedoria. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, então, leremos hoje 3 capítulos, porque a carta aos Colossenses também tem 6 capítulos, ok? Então, vamos lá. Carta aos Colossenses, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Graça seja a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Nós damos graças a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já produz fruto, como também o faz entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e desejar que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, sendo frutíferos em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o poder, segundo a sua gloriosa força, em toda paciência e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez ser dignos de sermos participantes da herança dos santos na luz. Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos ou dominações, ou principados, ou potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas,
e por ele todas as coisas subsistem. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. E vós, que noutro tempo éreis alienados e inimigos em vossa mente pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis diante de seus olhos. Se permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido e que foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei um ministro. Regozijo-me agora no meu sofrimento por vós e cumpro o resto das aflições de Cristo na minha carne, por causa do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei um ministro segundo a dispensação de Deus, que foi dada a mim para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e gerações, mas agora é manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, o qual pregamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Carta aos Colossenses, capítulo 2. Porque quero que saibais quão grande luta tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, que seus corações sejam confortados e estejam unidos no amor, e para todas as riquezas da plena certeza de entendimento, para o reconhecimento do mistério de Deus e do Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E isto eu digo para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, ainda estou convosco em espírito, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, portanto, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele, enraizado e edificado nele e estabelecido na fé, assim como fostes ensinados, abundando nela com ação de graças. Tende cuidado para que nenhum homem vos deteriore pela filosofia e vaidade, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis completos nele, que é a cabeça de todo principado e poder. Nele também fostes circuncidados com uma circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, mediante a circuncisão de Cristo,
sepultados com ele no batismo, onde também ressuscitastes com ele pela fé na operação de Deus, quem o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, apagando a escrita de ordenanças que era contra nós, a qual nos era contrária, e tirou-a do meio de nós, cravando-a na sua cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs abertamente, triunfando sobre eles em si mesmo. Portanto, nenhum homem vos julgue pelo alimento, ou pela bebida, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos shabats, que não são sombras de coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Que nenhum homem vos engane de vossa recompensa com a falsa humildade e adoração de anjos, intrometendo-se em coisas que ele não viu, em vão inflado por sua mente carnal, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, tendo alimento ministrado e unido pelas juntas e ligaduras, cresce em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas parecem pelo uso, segundo os mandamentos e doutrinas dos homens. Que tais coisas de fato mostram uma sabedoria na adoração, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de honra alguma, senão para a satisfação da carne. Amém? Eu vou corrigir uma coisa que eu disse. A carta aos Colossenses tem 4 capítulos, tá bom, irmãos? Então, para não ficar pesado aí, como teríamos que fazer 2 vídeos, se fosse 6, vamos deixar aí esses 2 e façamos 2 amanhã, ok? Amanhã a gente lê mais os 2 últimos capítulos. E aí a gente alcança, né? Tem pessoas que estão em outras cartas, estão iniciando, então a gente dá até um pouco mais de tempo, né? Para alcançar, tá bom? Depois vocês me digam aí nos comentários se vocês acham melhor assim, façamos mais capítulos como anteriormente. Alguns livros dá pra gente puxar um pouquinho, né? Fazer 4 capítulos, enfim. Vamos adequando aí aos livros, às cartas, né? E vamos seguindo, tá bom? Deus abençoe, espero que tenha ficado bem legível a voz. E qualquer dúvida, nos mande aí. Fiquem na paz, Deus abençoe grandemente a sua vida, da sua família e te encha de sabedoria. Amém? Amém, a paz.